Olá, meus queridos, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês para dar sequência aos nossos estudos, nossa revisão Enem. Nossa aula de hoje será de funções inorgânicas. Eu me chamo professor William Prado, professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Salinas. Bom, esse conteúdo, a nível de prova do Enem, é um dos assuntos mais cobrados ao longo dos últimos 10 anos na prova do Enem. Contudo, vale ressaltar que é um assunto que normalmente ele pode vir correlacionado com outros conteúdos, ou seja, você vai precisar saber de uma nomenclatura, da força de um ácido, da força de uma base, de uma classificação, de uma aplicação do ácido, da base, do sal ou do óxido, para que você possa responder a uma dada questão de outro conteúdo. Porém, às vezes você trava na questão por não saber a nomenclatura, por não saber a força de um ácido e outros pontos que envolvem funções inorgânicas. Então é um assunto que é bastante cobrado de modo correlacionado também com outros conteúdos, o que aumenta ainda mais a sua relevância a nível de prova do Enem. Beleza? Bom, nós trabalharemos as principais funções inorgânicas, que são o ácido, base, sal e óxido. E esse conteúdo é bastante extenso, bastante, ele tem muitos detalhes, uma gama de exceções e particularidades. Diante disso, eu vou dar um enfoque maior à nossa prova, que é a prova do Enem. A nossa revisão é revisão para o Enem, então eu vou estar buscando direcionar o conteúdo para o que normalmente aparece em provas do Enem nos últimos 10 anos. Tranquilo? Então, eu preciso condensar o conteúdo de modo a caber numa aula mais concisa, mais objetiva, mas sem perder a qualidade e aprofundamento para que seja, de fato, um suporte para que vocês consigam responder posteriormente as questões do Enem na nossa lista e na prova que vai vir aí em breve. Beleza? Bom, queridos, normalmente nós diferenciamos ácidos e bases usando teorias. Temos 3 principais, abordaremos 2 na aula de hoje. Temos a teoria de Arrhenius, a de Bronsted-Lowry e a de Lewis. A de Lewis, nós vamos abordar ela quando nós vamos trabalhar reações orgânicas, lá na química orgânica. A gente vai pegar hoje apenas a de Arrhenius e a de Bronsted-Lowry. Tranquilo? Bom, para Arrhenius, um sueco, ele estabeleceu o seguinte: ácido seria toda substância que contivesse um hidrogênio, um H+, ionizável, ou seja, colocou uma substância em água, sempre em água, libera H+, sim. Então essa substância é denominada ácido. E uma base para Arrhenius seria qualquer substância que, quando dissolvida, adicionada em água, liberasse o íon OH-. Então a teoria de Arrhenius, ele busca sempre 2 íons diferentes, um cátion e um ânion. Se houver o cátion H+ em solução aquosa, a espécie é um ácido. Se houver o OH- em água, a espécie é uma base. Então, por essa teoria, a gente consegue diferenciar um ácido de uma base. Lembrando aqui que só tem significado a teoria de Arrhenius se o ambiente, se o meio for um meio aquoso. Bom, como exemplo, olha aqui, ó, HCl, que é o ácido clorídrico, quando colocado em água, libera o íon H3O+, que é o íon hidrônio, que é o mesmo H+, abreviando, e libera o ânion cloreto, Cl-. Então, liberou H3O+, que é o mesmo H+, em água, eu tenho um ácido. Lá embaixo agora, NaOH, que é a famosa soda cáustica. Colocou ela em água, ela libera OH- e libera o cátion Na+. Olha o OH-. Se eu tenho o íon OH- em ambiente aquoso, eu posso classificar então o NaOH como sendo uma base. Tranquilo? Vamos adiante. Porém, a teoria de Arrhenius ela nos traz uma limitação. Eu só consigo diferenciar um ácido de uma base se houver um ambiente aquoso, ou seja, essa teoria só tem validade se for dissolvida em água, mas nem sempre a água é o solvente. É muito comum aparecer solventes orgânicos ou outras substâncias que não água, ou seja, limita a teoria a uma condição que existe que necessariamente tenha de existir água no meio. E quando não há? Como classificar um ácido ou uma base em ambientes não aquosos? Então surgem outras teorias. Vamos aqui agora na teoria de Bronsted e Lowry, chamada teoria protônica. São duas pessoas diferentes que estabelecem que todo ácido é uma espécie doadora de H+. H+ é chamado de próton, por isso teoria protônica. Bom, se tem quem doa,
É porque tem também quem recebe. Então, o que doa o H+, é a espécie ácida, enquanto o que recebe o H+, é a espécie básica. Então, eu trabalho com a ideia de que existe uma transferência. Eu tenho uma espécie doando, enquanto a outra recebendo. E nesse processo, nessa troca do H+, entre substâncias, eu consigo classificar quem é o ácido e quem é a base. 2 exemplos. Primeiro, HF mais água forma H3O+, e F-. Nota uma coisa, o H3O+ é uma substância que vem da água, então ela é um ácido conjugado da água. Por que é um ácido? Volto inicialmente na condição inicial. Perdão, volto nos reagentes. HF é a espécie que está doando o H para a água. Volto um pouquinho em cima. Se eu tenho que quem doa o H+ é o ácido, então HF é o ácido. Se a água está recebendo, ela é uma base. Então, todo ácido gera uma base conjugada. Teoria de Bronsted e Lowry. Então, o HF gera o F-. Se o HF é um ácido, F- vai ser o quê? A base conjugada do ácido. E o H3O+ vem de onde? Vem da água. Se a água, nesse caso, atua como uma base, então o H3O+, que está associado à água, vai ser o ácido conjugado daquela água inicialmente atuante como uma base. Beleza? Bom, nesse caso, eu posso dizer que o HF é um ácido tanto pela teoria de Arrhenius quanto pela de Bronsted-Lowry. Por quê? Porque eu estou em ambiente aquoso e liberou o H3O+, que é o hidrônio. Então, na teoria de Arrhenius, seria suficiente. Eu nem usaria a teoria de Bronsted-Lowry para classificar o HF como um ácido. Mas olha o segundo caso. Olha o segundo exemplo. Eu tenho CH3COOH. Isso é o ácido acético, é o gosto do vinagre. Mais NH3, NH3 é a amônia, formando NH4+, e o CH3COO-. Opa, nota uma coisa. Cadê a água no meio? Agora eu tenho uma condição onde na reação, no processo, eu não tenho mais água. Eu não tenho um ambiente aquoso. Então, como eu classifico quem é o ácido e quem é a base? Aí eu vou usar o quê? A teoria de Bronsted e Lowry. Se eu observar bem, eu vejo que o CH3COOH está perdendo um H, ou seja, está doando um H+. Se ele doa o H+, ele é o ácido. De modo complementar, o NH3 está virando NH4+. Opa, ele recebeu um hidrogênio a mais, então ele teve recepção de próton. Então quem recebe o próton é a base. Então eu consigo classificar o CH3COOH como um ácido e o NH3 como uma base sem usar formação de H+ ou de OH-, como era a teoria anterior, teoria de Arrhenius. Agora eu consigo classificar essas substâncias como ácido e base, mesmo não havendo água no meio. Compreendido? Então, nessa teoria, eu amplio um pouco mais os conceitos e consigo diferenciar um ácido de uma base sem que haja necessariamente água no meio. Tranquilo? Bom, já começa a teoria de Arrhenius e a de Bronsted-Lowry. Vamos adiante? No estudo agora apenas dos ácidos. Mas antes, me passei aqui, essa teoria tem uma limitação que ela só funciona se houver hidrogênio ionizável. Então, é necessário que alguma das substâncias tenha o chamado H+, para que haja transferência. Aí o que doa é o ácido, o que recebe é a base. Mas ainda vão ter alguns casos que vai existir o ácido e a base e não vai existir o H+. Aí vão vir outras teorias que não cabem aqui agora para diferenciar um ácido de uma base sem que haja água e nem que haja esse hidrogênio que é doado na teoria de Bronsted e Lowry. Beleza? Vamos adiante. Passei demais. Queridos, classificação de ácidos. Eu posso ter dois tipos de ácidos, com oxigênio ou sem oxigênio. O que diferencia aqui na estrutura? Os sem oxigênios são chamados hidrácidos. Exemplos, HCl, H2S, HCN. E os oxiácidos são aqueles que contêm oxigênio na sua composição. H2SO4, HNO3, entre outros. Então, hidrácidos não contêm oxigênio. Oxiácidos contêm oxigênio na composição. Algumas propriedades.
Ácidos são substâncias que produzem soluções eletrolíticas. O que quer dizer isso? É uma solução que conduz eletricidade, pois apresenta na sua composição substâncias que apresentam carga elétrica. Então eu tenho uma mobilidade de cargas que permite que haja a transferência de energia nesse sistema. Ou seja, é possível que haja condutividade porque existe no meio espécies ionizadas. Reage com gás carbônico, formando, reage com carbonatos, formando gás carbônico, libera aqui o CO2, toquei na tela, voltou o slide, perdão. Reage com metais, joga um ácido sobre a superfície de um metal, exemplo, eu tenho aqui magnésio e tenho H2SO4. Quando o ácido encosta no magnésio, ele gera o sulfato de magnésio e libera hidrogênio. Hidrogênio é um componente explosivo, é um gás, é o gás hidrogênio, que se acondicionado e posto um fósforo nele, ele libera muito calor e acaba explodindo. E, normalmente, ácidos apresentam sabor azedo. Bom, olha aqui o que é ser uma solução eletrolítica. Olha a imagem de baixo. Eu tenho água. Eu jogo nele, por exemplo, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha clássico. Bom, quando eu jogo sal na água, eu separo o sódio do cloro. Então eu vou ter Na+ e Cl-. Os íons dissolvidos no meio permitem que haja mobilidade de carga e permite que uma lâmpada seja acesa, como mostra na imagem de cima. Olha aqui, ó. Eu tenho uma lâmpadazinha acesa e no outro lado uma lâmpadazinha apagada. Qual é a diferença? O HCl é um ácido. Então ele libera íons H+, fazendo com que haja mobilidade de cargas nesse meio, por isso acende a lâmpada. Já no outro sistema, no segundo, eu tenho uma solução de sacarose. Sacarose é açúcar. Açúcar em água não forma íons. Não libera carga positiva nem carga negativa. Se o componente que é dissolvido não libera cargas, ou seja, não forma íons, ele não origina soluções condutoras, ou seja, não dá origem a soluções eletrolíticas. É bom dizer o seguinte, é importante ressaltar isso aqui. Ácidos, quando liberam o H+, eles sofrem ionização e não dissociação. São termos diferentes. Normalmente associamos o seguinte: todo composto covalente a metal com a metal ou hidrogênio sofrem ionização. Quando eu tenho metal com a metal, ligação iônica, aí eu tenho uma dissociação. Então eu diferencio o que é ionizar do que é dissociar, usando o tipo de ligação química presente na substância. Iônico dissocia, covalente ioniza. Vamos adiante. Importante saber isso aqui? Muito. Como é que eu meço a força de um ácido? Bom, hidrácidos eu tenho fraco, moderado e forte. Isso aqui é um resultado experimental, então eu preciso de fato treinar isso aqui até acabar memorizando quais são os ácidos mais fracos, moderados e fortes. Então eu tenho HCN e H2S como ácido fraco, HF moderado e o restante todos são fortes. Para os oxiácidos, tem um modo mais prático de se determinar a força dos oxiácidos, que é fazendo o seguinte. Eu posso fazer a subtração do número de oxigênios menos o número de hidrogênios presentes no ácido. Se der 3 ou 2, o ácido tende a ser forte. Se der 1, tende a ser médio ou também moderado. Se der 0, eu tenho um ácido fraco. Exemplo, primeiro aqui, ó, HNO3. Eu tenho 3 oxigênios e 1 hidrogênio. Então eu tenho 3 menos 1, 2. Pelo macetezinho, 2 é um tipo de ácido forte. H2SO4, 4 menos 2, 2, ácido forte. Lá no outro lado, HNO2, 2 menos 1, 1. Então eu tenho um ácido moderado. Aí aqui cabe bastante ressaltar uma exceção, que é o ácido carbônico, H2CO3. Ele é um ácido que cai bastante em prova e ele deveria ser um ácido moderado, que o seu cálculo é 3 menos 2, 1.
Então, pela regra, seria um ácido moderado, mas na prática ele é um ácido fraco. Beleza? Então, fora o H2SO3 e alguns outros casos que não cabem aqui agora, a maioria dos casos, quase todos, seguem a regrinha do número de O menos o número de H. Aí aqui cabe vocês ressaltarem, revisar um pouquinho, chuva ácida. Quando a gente entra nesse conceito de ácidos, sulfúrico, nítrico e carbônico, a gente entra na parte de chuva ácida e é bem importante fazer uma revisão nesse ponto. Vou deixar um link nos comentários para que vocês vejam um vídeo sobre chuva ácida e a gente possa, na nossa aula de sexta-feira, tirar alguma dúvida caso haja. Beleza? Vamos adiante. Classificamos os ácidos quanto número de hidrogênios ionizáveis. Ele pode ser um monoácido, tri ou tetrácido. Depende de quê? Quantos hidrogênios ionizáveis existe no seu ácido? Se for um, monoácido. Se for dois, diácido e assim sucessivamente. Nomenclatura. Queridos, ácidos. Se forem hidrácidos, é bem simples. Ácido, nome do elemento e no final hídrico. Exemplo, ácido fluorídrico, ácido clorídrico e assim sucessivamente. Se forem oxiácidos, aqui já fica bem mais trabalhoso. Então, nós pegaremos apenas os principais ácidos, os mais cobrados em prova, para conseguir fazer caber direitinho na nossa aula. Beleza? Bom, o nome de um ácido vai ser o seguinte: ácido mais qual é o nome do elemento e no final ou oso ou ico. Quais são os principais? Eu tenho aqui, ó. Vou passar um pouquinho. Sempre que houver o ânion carbonato CO3, CO3 2-, a carga do ânion vai indicar sempre a quantidade de H que tem que ser adicionado. Então eu tenho CO3 2-, então eu tenho... Deixa eu dar uma pausa aqui. Continuando com o ânion carbonato, que é o CO3 2-, a cada carga negativa eu coloco um hidrogênio para formar o ácido, né? Então eu tenho que o ácido vai ser o H2CO3. Bom, esses ânions todos são os mais comuns de avaliação. Então os ácidos mais comuns são os correspondentes a estes ânions. Então eu tenho o ácido carbônico, nitroso nítrico, sulfuroso sulfúrico e o fosfórico. São os únicos? Claro que não. Existem centenas de ácidos. Esses são apenas alguns dos mais cobrados em prova, certo? E para o cloro, existem 4 ácidos diferentes, que é o perclórico, clórico, cloroso e hipocloroso, que varia conforme o NOx, que vai de +1 até +7. NOx a gente viu no ano passado, no segundo ano, quando vimos eletroquímica, mas não cabe aqui agora revisar NOx, não cabe nesta aula. Então, foque aqui, ó. Quanto menos oxigênio, hipocloroso, mais oxigênio, perclórico, né? À medida que aumenta o oxigênio, ele deixa de ser hipocloroso, cloroso, clórico e perclórico, aumentando de 1 em 1 oxigênio, HClO, ClO2, O3 e O4. E em relação às bases? Base, assim como os ácidos, formam soluções eletrolíticas quando em água, ou seja, conduzem eletricidade. Quando misturado com ácido, gera uma reação famosíssima na química chamada reação de neutralização, que vai gerar um sal e moléculas de água. Na presença de óleos ou gorduras, realiza uma reação orgânica famosa também, nós ainda vamos ver isso na química orgânica, chamada reação de saponificação. É fazer sabão em casa, por exemplo, como a vovó fazia, misturava gordura, óleo queimado, filtrava ali, botava soda cáustica, aquilo gera um tipo de sabão. De fato, é uma reação chamada de saponificação, que dá origem aos sabões. Tipo aqui, ó. A reação está aqui embaixo e eu peço que vocês pesquisem, botem no caderninho de vocês, como é que é o mecanismo de limpeza de um sabão. Vou dar uma dica aqui. O sabão, quando limpa nossas mãos para matar o coronavírus, ele remove por meio de formação de micelas. A micela aprisiona a sujeira, aprisiona a gordura. Aliás, no caso do vírus, é uma desestruturação do vírus. Estou falando de gordura. Para remover a gordura presente na mão, a micela aprisiona a gordura e a remove junto com a água. Como é que isso funciona? Fica a dica para um estudozinho à parte aí. Formação de micelas. Classificação das bases.
Quantas hidroxilas, ou seja, quantos OHs tem na base? 1, 2, 3, 4. Monobase, tri e tetrabase. Principais bases, meninos, isso é importante. Por quê? Eu preciso destacar o que é mais importante porque a aula é curta para muita informação. Então, o que mais cai em prova de base? Soda cáustica, que é o NaOH. Essa é a mais cobrada de todas. Hidróxido de cálcio, que é o CaOH, que é a chamada OH2, que é a chamada cal hidratada, usada na construção civil e para corrigir pH de meios. Hidróxido de magnésio, é o famoso leite de magnésia para corrigir acidez estomacal. E a amônia, que é uma base orgânica. Classificação quanto à força, é forte ou é fraca? Queridos, normalmente, vou colocar como regra geral, bases que contêm elementos da família 1A e 2A, ou seja, metal alcalino e alcalino terroso, são bases fortes, exceto duas, a de magnésio e a de berílio, que são família 2, mas fogem à regra. As demais bases são fracas. É para a gente lembrar, a família 1 é essa primeira família, aqui em laranja, e a segunda é essa que eu diria que é amarelo. Então nota que o BE e o MG fazem parte da família 2, mas são bases fracas. Então, família 1A e 2A, bases fortes, o resto base fraca. Em relação à solubilidade, ou seja, dissolve em água, mistura em água ou não. Quais são as solúveis? Metal alcalino e amônio. Alcalino família 1 e o amônio é o NH4. Pouco solúveis, da família 2, exceto a de magnésio. Insolúveis, todo o restante. Nomenclatura tem dois tipos. Se a carga do cátion for fixa ou se ela for variável. Se ela for fixa é muito fácil. Hidróxido de nome do cátion. Exemplo, NaOH, hidróxido de sódio. AlOH3, hidróxido de alumínio, porque esses têm carga fixa. William, e quando é que eu vou saber se tem carga fixa ou não? Pronto, a gente volta um pouquinho. Família 1A, carga mais 1. Família 2A, carga mais 2. Prata, mais 1. Zinco, mais 2. Alumínio, mais 3. Junto com bismuto, também mais 3. Fora esses, os demais têm carga variável. E aí fica um pouco mais difícil saber qual é a carga. Então, a gente pega o que é mais comum, e a nível de Enem não é tão cobrado, esses cátions com carga variável. Pelo menos não, eu diria assim, não metais não usuais. Quando cai, são metais comuns. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, o ferro. O ferro tem dois tipos de cátions, 2+ e 3+. O 2+ gera o FeOH2. O 3+ vai gerar o FeOH3. Qual é o nome? Como é que eu distingo então o nome? Eu tenho aqui hidróxido de ferro 2, número romano. Esse 2 indica a carga do metal. Ou hidróxido de ferro 3. O 3 indica o quê? A carga do metal. Ferro 2 e ferro 3. Ou, em outras provas que não Enem, eu posso tirar as cargas 2 e 3 e chamar de oso e ico. Exemplo, ferroso para menor carga, 2. E férrico para maior carga, que seria 3. Tranquilo? Menor carga, maior carga. Queridos, escala de pH. A gente trabalha bastante a questão de ácido e base para entender um pouco de escala de pH. Para aplicar o ácido e a base na medida de pH que vai de 0 a 14, vamos relembrar aqui, de 0 a 14, sendo 7 a condição de neutralidade, a acidez cresce do 7 para o 0 e a basicidade cresce do 7 para o 14. Tranquilo? Como é que começa o pH? Menos logaritmo da concentração de H+. E tem uma outra variável, que é menos comum, chamada pOH, que é menos log da concentração de OH-. O isso vem em prova? Vem. Mas quando eu vejo na prova o pOH, eu faço uma conta na cabeça rapidinho, porque minha cabeça só pensa em pH desde sempre.
É muito mais fácil pensar no pH, que a gente vê isso desde o ensino fundamental, ensino médio, e vai ver sempre pH. Então, quando uma questão te traz o pOH para te confundir, o que você faz? Olha a última continha aqui, como é simples. O pH mais o pOH sempre somam 14. Então, se tem que dar 14, se o pOH for 10, o pH vai ter que ser 4. Então, na hora que eu leio isso numa prova, eu faço a conversão instantânea para que eu consiga pensar de modo mais prático. Pensar como eu já estou habituado, que é na linguagem do pH e não do pOH. E temos alguns indicadores ácido-base comuns usados em laboratório para diferenciar se uma substância é ácida ou básica. Eu vou destacar aqui apenas o indicador fenolftaleína, por ser o mais comum. Olha aqui, cor em pH abaixo da viragem. Então, a fenolftaleína ela começa incolor no meio ácido, aqui ó, no meio ácido. Depois, no intervalo que ela tem a viragem dela, ou seja, quando você vai colocando uma base dentro de um ácido que tem fenolftaleína, ele vai mudar de cor de incolor para rosa quando chegar entre 8 e 10. Então é o chamado ponto de viragem. Então abaixo disso ele é incolor, acima disso ele é rosa. E a cor indica o quê? A basicidade do meio e a acidez. Bom, reação de neutralização. Importante, fundamental. É um dos pontos mais cobrados desse conteúdo a nível de prova. Guarda o seguinte. Neutralizar é pegar um ácido, reagir com uma base e gerar um composto com caráter nem ácido nem básico. Gerar um tipo de sal mais água. Contudo, o sal que é gerado, algumas vezes, ele pode ter caráter ácido ou caráter básico ainda. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Como exemplo, eu tenho HCl, que é o ácido clorídrico, o KOH, que é o hidróxido de potássio. Quando eu somo os dois, nota uma coisa, o H e o OH se juntam, aqui, ó, H e OH se juntam e vira água. O que sobra, que é o K e o Cl, vira um KCl. Opa, KCl é um tipo de sal. Então, todo sal ele é formado de uma reação a partir de uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. Tranquilo? Então, já entramos na terceira função inorgânica, que é a função sal. Bom, sal é todo composto que tem um cátion e um ânion, onde o cátion é diferente do H+, e o ânion diferente do OH-. Porque se tiver H+, ele é um ácido. Se tiver OH-, ele é uma base. Bom, classificação. Sais neutros são obtidos das reações de neutralização quando as proporções de H+ e de OH- são iguais, ou seja, não sobra H+ e nem OH- no sal. Hidrogenossal ele é formado quando na mistura eu tenho um ácido que tem mais hidrogênio do que OH na base. Exemplo, H2SO4, eu tenho 2H+. KOH, eu tenho um OH. Então sobra um H aqui, ó, que está em vermelho no hidrogenossal. Então hidrogenossal é quando sobra H. E o hidroxissal é quando sobra OH-, pelo mesmo motivo do hidrogenossal, está fora de proporção. Mas quando vem sais em prova, o que é mais comum é essa abordagem aqui, ó. Quando eu misturo uma base e um ácido, gera um sal. Mas às vezes o sal que é gerado, ele tem caráter ácido ou básico, porque depende de um fator importantíssimo. Por exemplo, se eu tiver uma base forte e um ácido fraco, olha só, base forte com ácido fraco, eu tenho um sal de caráter do mais forte. Então o mais forte é um sal básico, nesse caso. Já se eu misturo uma base fraca com ácido forte, aqui ó, base fraca com ácido forte, eu vou ter um sal ácido, porque prevalece o mais forte. Já se eu tiver um ácido forte e uma base forte, se ambos forem fortes, aí eu tenho um tipo de neutralização que vai gerar um sal de caráter neutro. Ele não mexe no pH do meio. Ele não é nem ácido e nem básico.
Mas é bom destacar, bastante importante destacar, esse caso aqui, ó. O caso do bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3. Bom, por teoria, ele é um hidrogenossauro, já que sobra na composição um hidrogênio. Tranquilo? Porém, na literatura normal de livros, né, comum, hidrogenossauro vem como um sal ácido. Aí vem o Enem e passa uma rasteira na gente, porque o NaHCO3 ele é sim um hidrogenossauro. Porém, ele não tem caráter ácido. Ele tem caráter básico. Por que, William? Porque para saber se o sal é ácido ou básico, eu não posso olhar apenas se tem hidrogênio ou OH. Eu preciso observar qual é a origem do sal. E quando eu vou olhar a origem, veja bem, esse sal vem do NaOH somado com ácido carbônico. Queridos, NaOH é uma base forte. Volta um pouco nos slides. Base forte. H2CO3 é aquela exceção que eu mostrei de ácido. Era para ser moderado, mas é um ácido fraco. Opa, se eu tenho base forte e ácido fraco, eu tenho um sal básico. Ou seja, quando eu tomo um antiácido que tem bicarbonato de sódio, a intenção, eu estou com ácido no estômago. A intenção é aumentar o pH do meio. Se eu aumento o pH botando bicarbonato de sódio, significa dizer então que o bicarbonato tem caráter básico, porque ele eleva o pH do meio. Então ele é um hidrogenossauro de caráter básico. Porque dizer se é ácido ou básico depende de quê? Composição. Beleza? Vamos adiante. Solubilidade dos sais. Depois dei uma olhadinha na tabelinha que vai lhe dizer quais sais são solúveis e quais sais são insolúveis. Lembrando que solúveis são aqueles que, posto em água, se dissolvem. Insolúveis, posto em água, não se separam o cátion do ânion e fica precipitado, ou seja, não há formação de mistura homogênea. Tranquilo? Em relação a sais hidratados, cabe aqui destacar um caso famoso, aquele caso, o galinho do tempo, que muda de cor em dias secos e em dias mais úmidos. O que tem na composição do galinho que faz ele mudar de cor? É simples. Existe um sal chamado cloreto de cobalto, que ele é um sal higroscópico, ele absorve água do meio ambiente. Então, em tempo seco, ele é o CoCl2, ele é azulado. Em dias que se aproxima uma chuva ou que começa a chover, aumenta a umidade, ele fica meio rosa. Por quê? Porque esse sal absorve água e esse sal hidratado tem coloração rosa. Então ele consegue modificar a cor conforme a umidade daquela região. Então esse é um tipo de sal hidratado. É uma característica de alguns sais, né? Absorver água do meio ambiente. E por fim, a última função inorgânica, que são os óxidos. Composto binário, ou seja, dois elementos que apresentam oxigênio como elemento mais eletronegativo. Vou descer aqui. Só para nós lembrarmos, ordem de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, onde o flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio é o menos eletronegativo. Nós temos dois tipos de óxidos, iônicos e moleculares. Iônicos são aqueles formados por ligação iônica. Então eu tenho metal ligado com oxigênio. Os moleculares são aqueles que têm um ametal ligado com oxigênio. Em relação à nomenclatura, os iônicos são bem facinhos. Óxido de nome do cátion. Por exemplo, Na2O, óxido de sódio. CaO, óxido de cálcio. Agora, quando é um óxido molecular, vão ter algumas variações. Por exemplo, CO2 e o CO. Ambos são óxidos formados pelo elemento carbono. Porém, sua fórmula é diferente. Então, eu vou chamar como? Vou dizer dióxido de carbono, já que eu tenho dois oxigênios. E no segundo, eu vou ter o quê? Monóxido de carbono, indicando que eu tenho apenas um oxigênio.
E olha o último caso, N2O5. Eu tenho 5 oxigênios, então eu tenho um pentóxido de 2 nitrogênios de nitrogênio. Então eu indico pelos prefixos quantos átomos daquele elemento existe na composição. Classificação dos óxidos, vou abordar 5 mais importantes, que são óxidos ácidos, básicos, neutros, anfóteros e os peróxidos. Quem são os óxidos ácidos, ou também chamados de anidridos? Queridos, em sua maioria são óxidos moleculares. Gás carbônico, CO2, SO4, NO3. Coloquei aqui o CO2 em vermelho para vocês puxarem um pouquinho e revisarem efeito estufa e a influência do gás carbônico para o efeito estufa. E SO4, que era SO3, perdão, e o NO3, que são responsáveis pela chuva ácida. Então, aqui não é SO4, é SO3. Bom, óxido ácido é aquele componente que, quando misturado com água, vira um ácido. Por isso que ele é um óxido de caráter ácido. Exemplo, o SO3, que vem da indústria. Quando mistura com a água da chuva, ele vira H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então, gera chuva ácida, por exemplo. E esse mesmo óxido ácido, quando reage com uma base, ele vai gerar o quê? Ácido mais base gera um tipo de sal. E se o óxido for básico, o que eu tenho? Em sua maioria são óxidos iônicos. Exemplo, Na2O, colocou em água. Opa, se ele é um óxido básico, eu tenho uma geração de uma base. E assim como no modo anterior, se eu misturo um óxido básico com um ácido, eu vou ter o quê? Sal e água. Exemplos, Na2O, CaO, K2O. Aqui eu destaco a relevância do CaO. O cal, que é chamado cal virgem ou cal viva, é muito cobrado em provas por ser utilizado na correção de pH. Então, quando eu coloco cal em um meio, suponha um meio aquoso, se ele for solúvel, um meio de solo, onde aparecer o cal, onde ele for adicionado, a tendência é que ele aumente o pH do meio. Por que ele aumenta o pH? Porque ele é um óxido básico. Anfótero. Anfóteros são substâncias que reagem com ácido ou com base, ou seja, no meio que você colocar, ele vai ter afinidade. Os mais comuns são apenas dois: óxido de zinco ou de alumínio, ZnO e Al2O3. Então, ó, como exemplo aqui, ZnO, colocou com ácido, ele vira sal. ZnO, colocou com base, ele vira o quê? Um sal novamente. Então, ele reage tanto com ácido quanto com base, por ser um composto de caráter anfótero. Neutros, inertes e indiferentes. Tem 3 importantes. E quem são eles? São óxidos que não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base. 3 importantes: CO, NO e N2O. Destaque para o CO. Quem é o CO? Monóxido de carbono, produzido da combustão incompleta de combustíveis fósseis. Gera hipoxia em humanos em caso de respiração a longo prazo, pode levar à morte. Então, pesquisem aí intoxicação por monóxido de carbono e veja o efeito biológico desse componente no nosso organismo. Por último, os peróxidos, que o mais famoso é a água oxigenada. É o mais comum de prova, H2O2. Usado para descolorir pelos, usado para desinfecção de feridas. Então tem grande aplicabilidade a nível de cotidiano. Então, quando vem em prova os peróxidos, sempre vem a água oxigenada. Beleza? Queridos, a abordagem desse conteúdo em provas bem significativa é como realizar a correção do pH de um meio. Seja aumentar o pH, seja abaixar o pH. Por exemplo, eu tenho uma região agrícola, suponhamos uma região de algum tipo de lavoura, e por algum motivo caiu uma chuva ácida naquela região. Se cair uma chuva ácida, o solo torna-se ácido. E alguns tipos de lavouras não florescem bem em solos ácidos. Então é necessário aumentar o pH do meio,
tornando-o mais propício para que haja um cultivo de algum tipo de lavoura. Como é que eu aumento o pH do solo? Aí eu posso adicionar 3 tipos de componentes. Obviamente uma base. Uma base sempre aumenta pH. Agora, o mais comum, quando eu falo de meio ambiente, água, solo, é utilizar óxidos ou sais. Se eu coloco um óxido básico ou um sal básico no meio, o pH aumenta, porque o seu caráter é básico. De modo contrário, se eu utilizo um óxido ácido ou um sal ácido em um meio, ele vai se comportar como um ácido e, consequentemente, tende a reduzir o pH do meio. Então, foca sempre na compreensão e na distinção do que são sais ácidos e sais básicos. Volta na aula e revise isso. E quando é que o óxido é básico ou ácido, porque são 2 cobranças muito comuns de prova, tanto de Enem quanto outras provas, em relação a funções inorgânicas, como trabalhar a correção de pHs dos meios. Beleza? Queridos, bons estudos. Espero que tenha sido compreensiva esta aula, abreviada pra caramba a nível de conteúdo, porque o conteúdo é muito extenso, então aqui cabe mais de uma aula em relação ao conteúdo, porém eu quis condensar o máximo para transformá-la numa aula só e na próxima semana já ser um novo conteúdo. Beleza? Bons estudos. Aguardo vocês sexta-feira para tirar as dúvidas da nossa lista de exercício. Beleza? Valeu, queridos. Um abraço.